Shalom a todos, graça e a paz de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos orar, falando com o Pai. Pai, meu querido e amado, eis aqui a tua noiva, tua igreja vem ao teu encontro, Pai. Render a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Receba agora, Pai, cada adorador que se posiciona diante do Senhor, onde quer que esteja nesse momento, aqui no templo, em casa, onde estiver agora, que esteja sintonizado com o teu Espírito. Que o teu Espírito Santo agora comece a operar em nós, a falar o nosso coração, meu Deus. Eu sei que o Senhor preparou para nós hoje um banquete. O Senhor quer fazer algo muito especial em cada vida. Por isso nós nos rendemos, nós nos prostramos, nós nos entregamos para que o Senhor nos use neste momento de adoração, de louvor a Ti. Receba cada pessoa venha ao teu altar te adorar e receba no trono da tua graça o nosso culto, Pai. Oramos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Diga Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Ao que se senta sobre o trono do céu, diga Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. O novo cântico ao que se senta
aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Ele venceu. Ele venceu. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais de ti, Deus. Acende um fogo em meu coração. Eu não posso conter, eu não tenho controle. Eu quero mais de ti, Deus. Eu quero mais pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, dá sempre amém. Sou ele. A ele a Glória a Deus. Vamos sentar, irmãos. Nós vamos levantar um clamor agora pela a família da irmã Zelda, que passou de enviar um zap informando que sua mãe está internada com suspeita de Covid e o irmão já foi confirmado. Vamos pedir a Deus que tenha misericórdia dessa vida agora e vamos orar por todos aqueles também que estão infectados pelo lugar, no seja. Se você tem um pedido de oração agora, coloque diante de Deus. Vamos orar. Amado Deus, eterno Pai, está diante de nós uma doença, um vírus que não temos controle. E, ó Deus, muitos estão sendo ceifados, muitos estão sendo contaminados, estão sofrendo as famílias, os lares. Por isso, meu Pai, eu te peço agora pela a mãe da tua filha Iselda, que está internada nesse exato momento, e o Senhor tenha misericórdia.
levaria agora um aquele leito e eu pego o teu poder, Pai. Faça a tua vontade soberana se concretizar naquela vida. Ouça a oração dessa filha que clama pela sua mãe, Pai. E ajude a sair desse sofrimento. Toma também, ó Deus, seu irmão que está confirmado, que está com o Covid. Que o Senhor opere o teu poder na vida dele, Senhor. Sustenta esta casa, este lar. Pedimos por todos aqueles que têm atravessado esse deserto de sofrimento com esse vírus, inclusive os que estão contaminados. Que o Senhor manifeste o teu poder nessas vidas também, Pai. Suplicamos que nos proteja, meu Pai, que nos guarde do mal. Proteja cada família, cada lar, cada pessoa desse vírus. Nos cubra com a tua proteção, com o teu manto de proteção, Pai. E nos guarde dessa peste. Nós oramos pela mediação e graça de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Eu, antes de ministrar a palavra, eu gosto de dar uma palavra aos irmãos. Eu tenho observado que muitos irmãos não estão vindo aos cultos presenciais. E eu quero dizer para você que não está vindo aos cultos presenciais por alguma razão, que se você decidiu ficar em casa, não que você seja proibido de vir ao templo, você deve levar também a sério esse culto que você presta em casa a Deus. O fato de você estar no seu lar, na sua casa, no seu conforto, não significa dizer que você vai cultuar Deus de qualquer jeito, de qualquer maneira, como por exemplo, entrar no meio do culto, ou no final do culto. É melhor não entrar. Se você decidiu que você não vem por alguma razão, fora o íntimo seu, você deve reservar aquela hora para cultuar a Deus, para adorar a Deus. Você pode entrar no seu quarto, na sua sala, onde for, reservar um espaço na sua casa para cultuar a Deus. Ora, se você não está congregando, você não está participando dos cultos presenciais, você decidiu acompanhar, e eu tenho visto isso, é triste ver como a igreja se comporta diante da adoração do culto a Deus. Isso demonstra o respeito, a reverência, o sentimento de amor a Deus. Eu tenho acompanhado alguns profissionais que têm participado de algumas reuniões, algumas conferências pelas redes sociais, e essas pessoas se preparam para entrar nessas reuniões e levam muito a sério, inclusive eu conversei com alguns e disseram: não, eu tenho uma conferência, eu tenho uma reunião, eu tenho um compromisso, eu não posso me distrair, não posso, esse horário é focado. Agora, para Deus é uma bagunça. Qualquer hora você entra, qualquer hora você sai, como se não estivesse fazendo parte. Isso é culto, irmãos. É triste. Eu, como pastor, como homem, estou vendo nessa crise. Imagine Deus. Como está o coração de Deus e ver a sua igreja, que diz estar online, está cultuando em casa. E o pior, que tem alguns que nem entram no culto e nem vêm presencialmente. Uma outra tristeza, demonstração de falta de
de vida com Deus. Eu estou orando a Deus para que, como eu disse hoje pela manhã, que Deus tenha misericórdia da igreja. Misericórdia da igreja. E oro a Deus para que Deus não tire de nós de forma traumática aquilo que nós não queremos deixar nas mãos de Deus, aquilo que nós não queremos entregar a Deus voluntariamente. Então essa palavra é uma palavra que eu, como pastor, tenho a obrigação de alertar e exortar a igreja acerca da maneira como estamos cultuando Deus, tanto em casa como aqui. Se você decidiu ficar em casa, você deve reservar um tempo. E olha que nós só temos culto 3 vezes na semana, em média de 1 hora. Domingo pela manhã, às 10h30, domingo, 18h30 e nas terças-feiras, 19h. Não é a semana toda. Essa é uma palavra que eu quero dar de orientação e também de exortação à igreja do Senhor que está agora conectada e aqueles que estão aqui presentes. E eu estou começando os cultos com mensagem e terminando com os louvores. Então, quero explicar isso para os irmãos também. Hoje eu comecei com os louvores por causa da ceia, mas doravante nós estamos começando os cultos com a mensagem e depois o louvor. Eu quero convidar os irmãos a ler o texto sagrado em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 20. O apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos, ele diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu queria pensar com os irmãos, quem vive em mim? Quem vive em você? O que é que está mais vivo na sua vida? O que é que mais predomina na sua vida? E essa expressão, já não sou eu quem vive. Ele diz, mas Cristo vive em mim. Existem alguns textos paralelos a esta ideia. E o texto de João capítulo 6, versículo 57 diz assim: da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá minha causa. Palavra do Senhor. E um outro texto de João capítulo 8, 34. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos morada nele. A referência de Jesus, Paulo entendeu na íntegra o que Jesus queria dizer. Por isso ele diz que ele não vive mais por viver,
partir de Cristo. Quando lemos a história de alguns homens e mulheres no tempo, por exemplo, a história de Moisés, um homem cheio de equívocos sobre si mesmo. A pior coisa que tem é uma pessoa está cheia de equívocos sobre a sua pessoa. Quando você tem muitos equívocos em relação à sua pessoa, a si próprio, é complexo trabalhar com pessoas assim. E Moisés, ele tinha alguns equívocos sobre si mesmo, e ao mesmo tempo era uma pessoa que se propõe a aprender com Deus o que ele ia ser, porque no seu primeiro momento de vida ele se viu como príncipe do Egito, foi criado como príncipe. No segundo momento, depois que ele mata o egípcio, ele começa a se ver agora como um escravo, um foragido, um fugitivo, um condenado à morte. E essa experiência de Moisés cria uma situação na mente dele, e ele se vê matando uma pessoa, em razão disso ele foge. E era alguém que estava marcado pela violência e que reagia a todo ato de violência. Mas mesmo Moisés, após ter tido uma experiência com Deus, deixa o Espírito de Deus tomar o corpo, a alma, a mente. E o texto vai dizer, em Números capítulo 12, 3, que esse mesmo homem foi considerado como um homem muito manso e paciente, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Eu acredito que Deus transformou a vida de Moisés, porque ele tinha que liderar um povo rebelde, desobediente, violento, murmurador, carnal. E Moisés, aquele Moisés que saiu do Egito, não tinha condição nenhuma de liderar esse povo. Então Deus transformou ele num homem manso, ele suportar algumas situações, algumas cenas, alguns comportamentos, e ele se manter em serenidade. E quando ele foi chamado para a missão no Egito, que culminaria com êxito, Moisés achou que ele iria libertar o povo, temeu e refugou, perguntou: quem sou eu para me apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Mas depois que Deus diz a ele: estenderei a minha mão e ferirei os egípcios com todas as maravilhas que realizei no meio deles. Depois disso, ele os deixará sair. Êxodo capítulo 3, 20. Ele aceita a tarefa, a missão, e se torna um libertador com total dependência de Deus. Em outras palavras, o que Moisés faz é exatamente o que Paulo faz aqui, quando ele diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Quem era Paulo? Quem era Paulo? Era um homem perseguidor dos cristãos, mandou matar, torturar os servos de Deus, a igreja de Deus, sem piedade. E esse Paulo agora
diz: não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Irmãos, quando eu percebo essas operações milagrosas de Deus na vida de um homem, quando Deus fala face a face com Moisés, e Moisés passa a colocar Deus no centro da sua vida, quando na experiência do caminho de Damasco, o apóstolo Paulo também tem um encontro com Jesus, e ele cai no cavalo. Essa expressão cair no cavalo é uma expressão usada, uma frase usada por muitos como: ele não é mais nada, Deus passa a ser tudo na vida dele. O centro da vida de Jesus não era Jesus, era seu Pai. Era seu Pai. Cristo vive em nós quando o centro da nossa vida é Cristo e não nós mesmos. E se Ele é quem importa em primeiro lugar, então Ele vive em nós. Quem conhece e ouve as palavras de Jesus, mesmo aquelas mais incômodas, vive por causa de Jesus. Cristo vive naquele que é seu escravo, não escravo do pecado. Podemos pensar, mas o pecado não controla. Quem deve controlar é Cristo. Ou somos escravos de nós mesmos, ou escravos de Jesus Cristo, porque a ideia é que se você não deixar Cristo viver em você, você vai ser escravo de você mesmo. E a quem temos escolhido? E Cristo vive naquele que obedece às suas palavras. A comunhão com Jesus começa com o conhecimento da sua palavra, mas também com a obediência à sua palavra. E esse é um conflito entre muitos cristãos. Eu acredito que essa mesma experiência que passou Moisés, que passou o apóstolo Paulo, muitos de nós passamos depois que aceitamos Jesus Cristo. E alguns passam a ter um conflito consigo mesmo, sobre quem era e quem é em Cristo, e como viver esse Cristo. Outro aspecto interessante é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 14, versículo 8, ele diz assim: se vivemos para o Senhor, e se morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Em um outro texto ele vai dizer, Romanos 7,17: neste caso, não sou mais eu o que faz, mas o pecado que habita em mim. Ele está dizendo que ele não deseja pecar, mas o pecado faz ele pecar. Ora, se faço o que não quero, não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. E em um outro texto, Romanos 8, 13 e 14, ele diz: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão também de acordo com a carne. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Esse é um aspecto interessante. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O que ele está dizendo aqui, irmãos, é: se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, nós precisamos fazer morrer os atos do nosso corpo a partir da permissão, da operação do Espírito Santo em nós.
Caso contrário, os atos do corpo, as obras da carne, elas viverão em nós intensamente. E esse verso lança fora todo e qualquer pensamento controverso. O apóstolo Paulo, ele nos mostra que devemos aqui mortificar, matar nossos atos naturais. Eu vou exemplificar, por exemplo. Alguém nos ofende, nós também ofendemos. Alguém nos seduz, nós também seduzimos. Alguém nos magoa, nós também magoamos. Todo mundo faz, nós fazemos. Observe que existe um abismo chamando outro abismo. E se você não tiver um freio do Espírito Santo, você seguirá esse ciclo de pecado. E somente o Espírito Santo é capaz de bloquear toda a ação da nossa carne a partir do nosso desejo, em parceria com o Espírito Santo, em concordância, em sintonia, em comunhão. Nós vamos mortificar os atos da nossa carne. Então ele, dirigindo aos Gálatas, ele os orienta. Gálatas 5:25. E é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E observe que ninguém é justificado pela lei. E aqui ele está dizendo que se você quiser ser justificado pela lei, você não vai conseguir ser justificado pela lei. Porque a lei diz que se você pecar, você deve morrer. E um dos nossos piores inimigos é o nosso senso de justiça própria. A nossa ação de justiça própria leva-nos à ruína. E eu estava pensando nesse aspecto, irmãos. Mesmo Paulo que orienta Timóteo sobre a fonte de uma vida autêntica, que é melhor compreendermos em Tiago, capítulo 2 Timóteo 1,14. Quanto ao que lhe foi confiado, guarda-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. O apóstolo Paulo, ele continua no seu entendimento de que a nossa decisão de viver com Cristo é uma decisão que nos leva a estar junto, em concordância com o Espírito Santo, andar, deixar ser guiado, dirigido. Fora isso, não tem como você viver em Cristo. Vai viver na carne. E é interessante que naquela experiência em Mateus 6:24, quando o Senhor desafia os discípulos, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao diabo. Eu dei uma pincelada aqui pela manhã sobre quase crente e quase salvos. Tem muita gente que é quase crente. Ele está no meio, porque a vida que vive demonstra isso. Ele não é crente em Cristo. Ele é quase crente. Porque metade da vida dele é para o mundo e outra metade é para Deus.
E os quase salvos são aqueles que aceitaram Jesus, mas não vive Jesus, ou melhor, Cristo não vive nele. Outras coisas vivem nessa pessoa, menos Cristo. Ele é quase salvo, ele não está salvo. E é por isso que naquele grande dia o Senhor Jesus dirá a muitos: não os conheço. Vocês nunca tiveram parte comigo. Não lembra de Judas? Judas viveu 3 anos e meio com Jesus. Dormia, acordava, comia, andava com Jesus. Mas ele não deixou Cristo viver dele. E meus amados irmãos, nós estamos celebrando a ceia. A ceia nos remete à volta de Cristo. Nos remete ao encontro com Cristo. Nos remete a uma vida com Cristo. Nos remete a uma aliança, a estarmos aliançados com Cristo. E se nós escolhemos viver Cristo na nossa vida, nós precisamos repensar muitas coisas na nossa vida. Se escolhemos o Espírito Santo, devemos alegrar com o Espírito Santo. Se escolhemos o pecado, devemos viver em pecado. Se entristecemos o Espírito Santo em nós, o pecado se alegra. Ou você alegra o Espírito Santo, ou você alegra o pecado. É dramático essa situação. Não tem meio termo. E é interessante, se você ler Efésios 4, a abordagem que o apóstolo Paulo faz nos Efésios é tremenda sobre esse aspecto. Os Efésios queriam viver essa dicotomia, essa dualidade. E meus irmãos, o texto de Gálatas 2:20 é perfeito. E em 2 Coríntios ele vai dizer: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do conhecimento, porque para Deus somos um aroma de Cristo, nos que se salvam e nos que se perdem. Ele usa a expressão nos que se salvam e nos que se perdem. E meus amados irmãos, nós estamos analisando aqui o aspecto de uma vida cristã, e nós precisamos repensar sobre a nossa vida com Deus. E o texto áureo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo no corpo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Se você foi crucificado com Cristo, você morreu para si mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Se você morreu, você não vive mais para você. E aqui, você vive, na verdade, não é você que vive, é Cristo que vive em você, na pessoa do Espírito Santo. E essa vida que você vive se desenvolve no corpo, isto é, na sua vida cotidiana, na sua história. É crucificado com Cristo aquele que morreu para si mesmo, para que Cristo viva nele. É crucificado com Cristo aquele que sabe que é amado por Jesus e recebe este amor, sabendo que vive por causa deste amor. Você vive por causa do amor de Deus. Nós vivemos por causa do amor de Deus. É crucificado com Cristo aquele que deixou na cruz o seu eu, feito de desejos e vontades. É crucificado com Cristo aquele que deixou a sua vida na cruz,
para viver a vida de Jesus por causa da habitação do Espírito Santo. E é interessante você perceber essa relação. Aquele que deixou a sua vida na cruz, o fato de você se identificar com Cristo, você deixa a sua vida velha na cruz e passa a viver uma nova vida com Cristo. Ou seja, você crava na cruz o seu eu. É crucificado com Cristo aquele que recusa o domínio do pecado sobre a sua vida. Nós precisamos recusar o domínio do pecado sobre nós e permitir que o Espírito Santo domine sobre nós. É crucificado com Cristo aquele que tem a alegria de ser habitado pelo Espírito Santo, casa favorita, habitação, templo do Espírito Santo. O Espírito Santo se agrada em habitar na sua vida, no seu coração, em você. É crucificado com Cristo aquele que, sabendo que no seu coração se travava uma batalha espiritual entre o Espírito Santo e o pecado, e escolheu o lado do Espírito Santo. É crucificado com Cristo aquele que fica constrangido quando peca. É crucificado com Cristo aquele que tem prazer em dar prazer ao Espírito Santo. Fala nisso. Você gosta de agradar ao Espírito Santo? Você tem se preocupado se você está agradando a Deus, ao Espírito Santo? Ou isso para você não vem na sua mente? Se não vem na sua mente isso, tem alguma coisa errada em você. É crucificado com Cristo aquele que não olha para os pecados dos outros, mas para os seus pecados. Porque nenhum de nós vamos prestar contas do outro a Deus. Cada um vai prestar conta de si a Deus. É crucificado com Cristo aquele que deixa conduzir pelas mãos de Jesus para viver uma vida de santidade. É crucificado com Cristo aquele que em Cristo vive. Cristo vive em você? Se a sua fé nele e para ele, não em você mesmo, não em alguma pessoa. Cristo vive em você se você é cristão em tempo integral. Eu quero fazer um parênteses aqui. Cristão em tempo integral, que seria um outro sermão. Porque tem muitos cristãos parciais. Tempos parciais. São cristãos em alguns momentos, outros não são cristãos. Em algumas áreas da vida são cristãos, outras não são. Então você não vive integralmente como cristão, na íntegra. Você não é inteiro, só parte da sua vida é cristã, outra parte não. Então, esse é um conflito de muitos cristãos. Precisa ser resolvido. Até quando? E meus irmãos, o que eu estou pregando aqui tem a ver com a preparação para o encontro com o noivo, com Cristo, o Salvador, o Senhor, aquele que vem buscar a sua noiva. E a palavra de Deus, ela nos remete a uma preparação para esse dia. E quando eu pensei nessa expressão, um cristão de tempo integral, não em tempo parcial, isso teve um peso muito forte nessa frase.
E eu perguntei: será que eu sou um cristão de tempo integral? Ou eu sou um cristão pontual, eventual, circunstancial? O que você reflita sobre isso na sua vida? Como você se vê como cristão? Cristo vive em você se você aceita com a mente e com o coração aquele que morreu em seu lugar. Por que eu digo mente e coração? Porque a mente remete você a pensar, a processar as ideias, os argumentos, arrumar as coisas, e depois isso desce para o seu coração, e depois você executa as suas ideias, os seus pensamentos, coloca em prática. Então, os seus pensamentos, a sua mente e o seu coração precisa estar com essa harmonia. O amor de Jesus, ele é magnífico, porque ele substitui uma pena de morte por uma absolução. É extraordinário esse amor de Jesus. Cristo vive em você se você matou a sua autossuficiência na cruz. Os gregos, na época que Paulo pregava, eles achavam a cruz uma loucura. Eles achavam que eles iam encontrar-se com Deus, viver para Deus através dos seus pensamentos, das suas ideias filosóficas. E eles procuravam encontrar Deus nas ideias filosóficas. Esse foi um período da era grega, em que os gregos, através dos pensamentos, das ideias filosóficas, eles buscavam a Deus. Por isso que Paulo chegava em Atenas e ele encontra vários altares a vários deuses. E ele pensa: como eu vou pregar esse povo com tantos deuses, tantas ideias enraigadas? Eu vou chegar com mais um Deus? E aí Paulo resolve armar uma tenda, coloca uma placa, e coloca lá na placa: há um Deus desconhecido. Todos queriam conhecer esse Deus desconhecido. E cada vez que as pessoas entravam naquela tenda, elas conheciam o verdadeiro Deus que salva o homem eternamente. Meus amados irmãos, eu estava pensando sobre essa questão. Cristo vive em você se você morreu com Ele na cruz. Se você não morreu com Cristo, Cristo não vive em você. Se você não morreu com Cristo, Cristo não vive em você. Paulo morreu na cruz. Não é possível viver com Cristo sem morrer na cruz. Por isso Jesus vai dizer: cada um tome sua cruz e me siga. O pescoço de Jesus foi quebrado. Seu coração foi transpassado. E que coisa tremenda, irmãos. Nosso coração de carne se transforma num coração espiritual. O nosso orgulho é mortificado. E a nossa vida é conduzida por Cristo. Cristo vive em você se você se olha no espelho e diz: Cristo vive em mim. Ou um diálogo com uma pessoa que tenha coragem de expor assim: Cristo vive em mim. Será que você tem essa
coragem de chegar para uma pessoa e dizer: Cristo vive em mim. É profundo isso que Paulo diz, irmãos. Terminando, Cristo vive em você. Se Ele toca a música que você toca, se Ele participa de tudo que você participa, uma pessoa que sabe que vive em Cristo, ela vai sempre refletir na perspectiva da palavra. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu vivo no corpo, pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Meus amados irmãos, tudo que Deus quer é que você viva com Cristo, porque disso depende a salvação da sua alma. Passaremos por momentos em que você será confrontado com você mesmo, mas o que importa é a sua atitude diante do confronto. O que você vai fazer quando Cristo te confrontar com a sua palavra e dizer: meu filho, eu quero te ajudar a viver em espírito e em verdade. No texto de Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito Santo faz intercessão por nós. Versículo 26 diz: também o Espírito semelhante nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sob maneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos. E Ele continua: sabendo que todas as coisas cooperam para bem daqueles que o amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu também o predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a esses também chamou, e os que chamou, a esses também justificou, e os que justificou, esses também glorificou. A glorificação é Deus que vai nos dar, porque Ele nos escolheu. Só esse fato, só o fato de você ser um cristão, e dar o primeiro passo, aceitar Jesus, é um privilégio, é uma honra, porque tem muitas pessoas que ainda não alcançou essa oportunidade que você tem de ser um cristão, filho de Deus. E alguns estão presos às suas ideias, às suas filosofias, e tem alguns que chegam ao ridículo de achar que aceitar Cristo, ser um cristão, é muito pouco para a sua sabedoria e sua inteligência. Alguns que se acham tão inteligentes, tão sábios, tão autossuficientes, cheios de conhecimento, que aceitar Cristo é algo tão desprezível. Viver em Cristo é tão insignificante. Mas está provado que todos aqueles que agiram assim, que agem assim, o seu fim triste.
nós devemos ter como parâmetro o próprio Cristo.